Olá pessoal, voltamos aqui para mais uma aula, certo? Sobre responsabilidade do Estado extracontratual, sua visão histórica. Tá? Pelo menos a aula de hoje eu quero encerrar nessa parte histórica e nas demais aulas, aí sim nós vamos adentrar a outros pontos de suma importância também. Tá? Bom, agora eu preciso partir para o segundo momento histórico para você entender, a chamada período da responsabilidade subjetiva do Estado. Período de responsabilidade subjetiva do Estado. Bom, a partir do ano de 1873, com aquele julgamento daquele menininho que morreu lá no trem na França, tal, enfim, que teve toda aquela análise da responsabilização por parte do Estado, e essa decisão conhecida como Aresto Blanco, tá certo, senhores? Até o ano de 1946, ou seja, praticamente aí quase 80 anos, né, de 1873 a 1946, logo no pós-guerra, né, queridos amigos, com o advento de uma nova Constituição, tá, que adotou a teoria objetiva, o Brasil ele adotou durante todo esse período a chamada responsabilidade subjetiva. Então, durante praticamente parte final do Império, a regência, e, consequentemente, essa parte da Primeira República, gente, foi praticamente responsabilidade civil subjetiva do Estado. Então, a primeira parte do século XX, praticamente toda, foi responsabilidade civil. O que ele falava, gente? Só para vocês terem uma ideia, que o ato ilícito é causa geradora de uma obrigação, ok? Como contrato de declaração, que é um ato unilateral de vontade. Exemplo, uma doação. Tá? Já o ato ilícito, a princípio, pressupõe culpa, chamada culpa lato sensu. Tá certo, senhores? Culpa lato sensu, que é amplo. Ou seja, a intenção do agente em prejudicar outrem. Esta violação, pessoal, de um direito é necessariamente o prejuízo causado por negligência, imprudência ou imperícia. Então, a culpa, ela é gênero. Do que? Nota aí. Negligência, imprudência e imperícia. O antigo Código Civil, gente, de 1916, que vigorou até 2002, determinava o quê? No capítulo que falava sobre responsabilidade civil, mas precisamente no artigo 159, do seu antigo código. O que ele falava para nós aqui, gente? Que todo aquele que por ação ou omissão, voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. A verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade regulam-se o disposto neste Código, que era dos artigos 1518, 1532 e assim vai. Tá certo, senhores? Bom, o novo código, o código que hoje nós estudamos, o Código de 2002, código, tá certo, que eu tenho aqui, esse é o mais recente do século XXI, ele dividia, gente, ele divide em mais de um artigo, tá certo? Então ele divide lá dentro da parte geral, o livro 3, o título 2 dos atos ilícitos, da parte especial, o livro 1 da responsabilidade civil. Ou seja, o novo Código Civil, ele veio trazer toda essa mudança, tá bom, gente? Para nós aqui. Bom, foram inseridas algumas palavras, né, gente, a fim de deixar mais claro pelo legislador sobre a responsabilidade civil, tá bom, gente? Responsabilidade civil. Além de inserir, queridos amigos, um posicionamento jurisprudencial já pacífico e referente ao dano moral. Porque nós já tínhamos jurisprudência gigantescas sobre dano moral, mas não tinha um código evidente como o Código Civil que nós temos hoje. Tá? Ou seja, nós temos hoje um dano moral que é independentemente do dano material. Então isso é importante que você anote, que pelo novo Código Civil brasileiro, o dano moral, ele independe do dano, tá certo, senhores? Do dano civil material. Uma coisa é independentemente da outra. E ainda o novo código trouxe o conceito de responsabilidade objetiva. Tudo bem, gente? Tá? Para deixar isso tudo bem claro a todos, tá? Nós temos aqui o artigo 186, que fala isso de forma muito bem clara. O que determina, professor, o artigo 186? Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Tá? E nós temos o artigo 927 do mesmo Código Civil, nosso atual, que fala o quê? Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Beleza? Ótimo, gente. Então esse é o novo Código Civil nosso. E olha só que interessante, gente. A imputabilidade da conduta do agente, no artigo 159 do Código Civil, determina o que, gente? Sobressalta como elemento subjetivo do ato ilícito. O que significa isso, meus caros amigos? Se o ato do agente ele não for voluntário, seja por ação, seja por omissão, qualquer um dos dois, e ainda se o evento que causou um dano é proveniente de caso fortuito, ou força maior, ou de outra causa que determine a exclusão dele, excluída será a responsabilidade. Então eu quero trazer para você aqui, pessoal, nós temos um elemento subjetivo do ato ilícito. Tá certo, senhores? Que se o ato não for voluntário, pode dar ensejo à sua não responsabilidade. Então, tipo, sem querer, então o Estado não será responsável. Tá bom, gente? Mas vejam vocês que o direito civil brasileiro, ele não se desvencilhou, isso em hipótese nenhuma, do princípio fundamental da culpa. Tá? Então a culpa tem que estar ligada, mesmo que seja através de uma omissão, mesmo que seja através de uma negligência, de uma imprudência ou ainda de uma imperícia. Agora, pela teoria da responsabilidade civil extracontratual, que é essa que nós estamos trabalhando, gente, o Estado, até então, gente, ele aceitava o pagamento de indenização pela noção de culpa, né, apresentando assim uma responsabilidade com culpa, até então. Mas, meus caros amigos, com a evolução da sociedade, isso foi alterando, tá? E realmente deve ter sido alterado. Bom, diante dessa concepção, meus caros amigos, na atualidade, você tem que entender sobre isso, na atualidade, a noção de responsabilidade civil subjetiva, ainda que continue em plena aplicação no direito civil, isso é fato, plena aplicação no direito civil, normal. Contudo, a aplicação do direito no direito administrativo, especialmente no que tange a responsabilidade civil extracontratual das pessoas jurídicas de direito público e também pessoas de serviço que prestam serviço de natureza privada, mas para o Estado, encontra-se defasada, gente, essa responsabilidade pela aplicação da teoria da responsabilidade objetiva. Então a teoria subjetiva, ainda defendidos por muitos, já caiu por terra já faz muito tempo. Agora vamos para a responsabilidade objetiva, que é essa que está atualmente aqui. A Constituição de 1946, para muitos, uma das melhores constituições feitas no Brasil, tá certo, senhores? Ela trouxe regras e princípios. Claro, não existe mais a regra da lei, mas seus princípios, elas têm preceitos jurídicos até hoje. Então as regras de 1946, logo do pós-guerra, se aplicam até hoje, tá, gente? Sem problema nenhum. Bom, pela teoria da responsabilidade objetiva do Estado, não é necessário para a existência do dever da indenização estatal que as vítimas comprovem culpa ou dolo do agente. Então, ou seja, nesse sentido, gente, a aplicação da teoria objetiva visa dar uma maior proteção às vítimas dos danos oriundos dos atos administrativos, diminuindo o ônus probatório, né, gente, a capacidade de provar dos agentes para o ressarcimento dos danos sofridos. Então, realmente, gente, porque o poder está na mão do Estado. Então, foi tirado da mão do Estado esse poder, ainda continua relativamente grande, claro, mas foi repassado a responsabilidade para que o Estado faça a prova, e não necessariamente apenas e unicamente o cidadão, tá? Gente, dessa linha de pensamento que eu estou passando para vocês, é facilmente perceptível aqui, de uma forma muito bem clara, a evolução da teoria subjetiva para a teoria objetiva. Teoria objetiva deixa muito mais responsabilidade para o cidadão, e a objetiva não, tá, gente? E uma sensível facilitação, tá certo, gente, de ação da vítima, tá bom, gente, nos casos concretos de reparação de dano. Nada mais justo, tá bom, gente? Então, uma vez feito isso, não tenhamos maiores problemas, gente.
O mestre, gente, tem um grande doutrinador, Carlos Roberto Gonçalves, que eu adoro, tá certo, os livros dele, acho que tem até um perto de mim aqui, tá até o Carlos Roberto Gonçalves, que ele dizia o quê? Que a responsabilidade objetiva do Estado funda-se no princípio da igualdade. Palavras do Carlos Roberto Gonçalves. Funda-se no princípio da igualdade, pessoal, existente desde o direito romano. Cara. Só para vocês terem uma ideia, gente, esse negócio não é louco aqui. E aquele que lucra com a situação deve responder pelo risco ou pelas desvantagens dela resultantes. É o que o direito adora chamar em latim, gente, de ubi emolumentum, tá bom? Ou ibi onus, ou ubi comoda, né? Ou ibi incomoda, com 2 M's aqui, tá? Quem ofere cômodos, o que é o cômodo, gente? Lucro. Quem ofere cômodos, ou seja, os lucros, deve suportar os incômodos, que é o risco. Então, nas palavras, gente, de Carlos Roberto Gonçalves, aquele que ofere os cômodos, o lucro, que é o Estado, deve suportar os incômodos, que é o risco. Tá bom, gente? Então, isso nós já abordamos de forma muito bem clara a todos vocês. E com isso, meus caros amigos, eu fecho mais esta aula com vocês. Veja que é uma aula densa, com bastante conteúdo. Se você for parar para anotar aí, vai dar quase o triplo de tempo que nós estamos aqui falando. Mas o objetivo é exatamente esse, gente. Aproveitar cada momento, mas para que você fique sem informação, tá? Não deixe de ler os artigos correspondentes que eu vou deixar a todos vocês. Obrigado a todos, pessoal. Até a próxima.